Amém. Graças a Deus. Abra comigo aí em Apocalipse, capítulo 2, por favor. A gente tem falado dessa série, Ao que Vencer. E a gente começou falando da nossa natureza vencedora, quem nós somos em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Começamos dizendo que essa é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé, a nossa confiança. Depois nós avançamos para falar da nossa fidelidade, da constância da nossa fé, a constância do nosso posicionamento. Eles, pois, o venceram pela palavra do Cordeiro e pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A Bíblia fala para a gente não retroceder, a Bíblia fala para a gente não abrir mão da nossa esperança, não abrir mão da nossa confiança. Então nós falamos que nós vamos vencendo ao longo dessa jornada. Quando vocês entendem que a vida cristã é uma jornada, e que nós temos obstáculos para vencer. Eu e você já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas todos nós ao longo da jornada da nossa vida, temos obstáculos que nós temos que suplantar, barreiras que nós precisamos saltar por sobre elas. A Bíblia fala que com Deus nós vamos saltar as muralhas, saltar as barreiras. Na jornada da nossa vida nós precisamos entender que há obstáculos na nossa vida. E Apocalipse, quando João escreve à igreja, ele escreve às igrejas falando dessas barreiras, falando desses obstáculos. Ele falou a Éfeso, como é que o inferno tenta parar a nossa vitória? Como é que o inferno tenta parar a vitória que já é sua, que já é minha, para que ela não chegue na nossa vida? Ele tentou parar Éfeso com mornidão, tentou parar Esmirna com perseguição, tentou parar Pérgamo com a carne, e hoje a gente vai ver mais uma tentativa de Satanás contra as nossas vidas. E a gente aprende isso com a igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, verso 18 até o verso 29. Uma leitura longa, se seu irmão dormir, dá uma cutucada nele. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve essas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja de Tiatira é uma cidade antiga. Ela era uma cidade muito rica, um centro comercial. E nesse centro comercial existiam o que eles chamavam de sindicatos do comércio. Esses sindicatos do comércio eram sindicatos que representavam vestimentas, cerâmica, trabalhos de bronze, tintureiros, curtidores, tecelões, trabalhadores de couro, fabricantes de linho. Tudo que era tipo de comércio era representado por esses sindicatos. Mas uma coisa que existia em Tiatira é que Tiatira, a cidade ali de Tiatira, os empregados desses sindicatos, eles tinham que fazer festas de adoração a Apolo, o deus do sol. E quem não fizesse a adoração, não conseguiria contrato para trabalhar. Então, Satanás
dominava através dos sindicatos do comércio. A idolatria que existia naquela cidade era uma idolatria voltada para o comércio. E naquele momento ali, Deus se levanta com uma palavra através de João, uma palavra específica para aquela igreja. Uma igreja que estava enfrentando idolatria, carnalidade, imoralidade, por causa daquilo que Satanás estava tentando colocar para dentro da igreja. Satanás estava querendo pressionar aquela igreja, dizendo: olha, se você não trabalhar dessa maneira, você não vai ter o seu ganha-pão. E Jesus se apresenta para aquela igreja. Como é que ele se apresenta para aquela igreja? Apocalipse capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus. Jesus se apresenta como Filho de Deus, como aquele que julga, como aquele que julga as nossas causas, como aquele que julga a nossa vida, como aquele que tem o poder para julgar a nossa vida. Ei, a Bíblia chama Jesus de o justo juiz. A Bíblia fala que ele tem um trono e com o seu trono ele julga as nações. Aleluia, porque aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação para eles. Mas Jesus se apresenta aqui como Filho de Deus, como aquele que vem para julgar, como aquele que vem para julgar as nossas obras. Um Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo. O fogo aqui fala de paixão, número 1. E fala do convencimento do pecado. Fala de duas coisas: amor e santidade. Diga comigo: amor e santidade. Ele é um Deus de graça, mas também é um Deus santo. A Bíblia diz que ele é um Deus amoroso, mas também diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. A Bíblia diz que os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Isso significa um poderoso guerreiro que pisa sobre os seus inimigos. Você vê que Jesus está se apresentando contra os inimigos de Tiatira, mas também está se apresentando como aquele que pisa na cabeça do pecado. Na realidade, ele está falando aqui para Tiatira: cuidado com o pecado, porque eu piso o pecado. Cuidado com a sua associação, porque eu estou aqui para julgar o pecado. Eu não quero julgar vocês junto com o pecado, eu vou julgar o pecado. Então, já começo dizendo aqui, como é que está a nossa associação? É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Como é que está a nossa associação? Jesus com os seus pés de bronze, isso significa um poderoso guerreiro que pisa sobre os seus inimigos e coloca o pecado debaixo dos seus pés. O bronze é um símbolo de julgamento contra o pecado. Quando você vê lá, por exemplo, no tabernáculo de Moisés, você vê a bacia de bronze. A bacia de bronze era usada para lavar, o lavar dos sacerdotes. Aquela bacia de bronze representa a santidade. O que o sacerdote tinha que fazer? Ele tinha que se lavar. Você lembra que a palavra é como um espelho? E aquela bacia de bronze era tão polida, e a água que estava ali era tão límpida, que o sacerdote ele conseguia ver o seu reflexo. O pecado faz com que a gente não consiga mais ver o nosso reflexo, o reflexo de Cristo em nós. Então aquela bacia ela tinha que ser limpa, ela tinha que ser brilhante, a água tinha que ser límpida. A Bíblia fala que a palavra, ela é a água, ela fala do lavar purificador da palavra na nossa vida. E Jesus está vindo aqui forte contra o pecado. Jesus está vindo aqui forte contra as coisas do mundo nessa igreja. A primeira coisa que ele faz, ele se apresenta como aquele que pisa os nossos inimigos, como um Deus de amor, mas como um Deus zeloso. A segunda coisa que Jesus faz é afirmar a fidelidade da igreja de Tiatira. Às vezes falando assim, parece que Tiatira só tinha coisa ruim. Não, Tiatira estava fazendo uma obra maravilhosa pelo Senhor. Olha só o que acontece. Jesus aqui reafirma essa igreja pela expansão no seu ministério. Essa igreja estava expandindo. O desejo de Deus na nossa vida é com que a gente expanda o reino dele. E o reino de Deus é justiça,
paz e alegria no Espírito. E Deus estava elogiando Tiatira. Lá no verso 19 diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Jesus reafirmou o zelo que tinham pelo ministério e pelo amor e paciência ao suportarem as perseguições. Como é que você viveria se alguém virasse para você e falasse: você só consegue trabalhar se você fizer esse jeitinho aqui? Como é que nós viveríamos se fosse apresentado para a gente um único estilo de vida à parte da verdade? Era o que estava acontecendo com Tiatira. Não era uma situação fácil. Se coloca no lugar, tenta se transportar para essa época. Não era uma situação fácil. Olha, você só consegue trabalhar se você, na época aqui, se você adorar esse Deus. E o pessoal aqui o que estava acontecendo é que eles estavam se rendendo. Alguns deles estavam se rendendo. Alguns deles. Outras pessoas, olha só, diz aqui: e as tuas obras mais numerosas do que as primeiras. Jesus aqui está reafirmando o crescimento da igreja. Havia crescimento na igreja. Jesus aqui estava trazendo uma palavra de louvor, e é assim que Ele lida com a gente. Quando Ele nos corrige, Ele sempre vai trazer algo de louvor para a gente. Ele não quer com que você fique abatido. Ele quer com que você corrija o que está errado. Ele não quer com que você perca a esperança. Ele quer com que você continue olhando para a esperança. Mas assim como em outras igrejas, Tiatira tinha coisas que eles tinham que corrigir. Quantas pessoas aqui podem dizer que você tem coisas na sua vida que você precisa corrigir? Nós precisamos chegar a essa consciência. Eu e você temos coisas que nós precisamos corrigir na nossa vida. E Jesus está se apresentando para essa igreja dizendo: existem coisas que nós precisamos corrigir. Existem coisas nessa igreja que vocês precisam corrigir. Onde é que eles erraram? Verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza. Fale essa palavra, seduza. Mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A gente já falou, quando a gente falou sobre Pérgamo, a gente já falou sobre a carne, sobre a abertura que a igreja de Pérgamo estava dando à carne. Aqui em Tiatira também estava acontecendo. Mas quando eu fui ler esse verso, o que me chamou a atenção foi justamente isso, foi essa palavra sedução. Eles estavam sendo seduzidos. Olha só o que aconteceu com os Gálatas. Você lembra de Gálatas capítulo 3, verso 1? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A palavra fascinar ali é seduzir com palavras boas. Seduzir com palavras boas. A gente que lida com arte, músicos, artistas, poetas, as palavras, elas têm algo que chama a nossa atenção. A gente que muitas vezes está aqui à frente, numa plataforma, muitas vezes, a gente tem que guardar, muitas vezes não, todas as vezes, a gente tem que guardar o nosso coração contra as investidas do diabo no nosso ego. É ou não é? Nossa, pastor, que palavra maravilhosa. Só o Senhor tem uma palavra dessa. Aleluia. Aí o camarada já se abriu, o ego já cresceu. Quando o ego cresce, Jesus diminui. E a gente tem constantemente, a gente tem que cuidar do nosso coração, para a gente não ser seduzido com palavras boas. Não tem nada de errado, gente, você chegar: pastor Wesley, que mensagem maravilhosa. Pastor Teixeira, nossa, sua palavra tocou meu coração. Olha, fui transformado. O problema às vezes não está com o que você fala, está em como nós recebemos isso. Você está entendendo? Porque senão, se a gente falar assim, seduzido com... Então, pastor, não posso mais elogiar ninguém. Não caia na vala. Aleluia. Elogie o seu irmão. Elogie. A gente também tem discernimento de espírito, tá bom? Existe algo no nosso coração, você também tem, chamado discernimento de espírito. Você sabe quando a pessoa está querendo puxar o saco. Você sabe. Você sabe quando a pessoa está querendo ir além.
Você percebe isso no seu espírito. Mas você também percebe quando as pessoas estão querendo falar algo de maneira genuína. Isso não é verdade? Então você chega, pastor Légio, pastor Carlinhos, que mensagem maravilhosa na Wake. Agora, como é que eu recebo isso? Eu e você no seu trabalho também. No seu trabalho você também recebe elogio. E aí como é que você fica? Se achando? Achando que só você faz aquele trabalho, daquela maneira. Elias estava assim, gente. Se achando. E Deus virou para ele e falou assim, ainda existem mais que 7.000 que não se dobraram. Os Gálatas foram seduzidos por palavras boas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificados. Ou seja, gente, Satanás quer nos seduzir ou tirar a nossa atenção do que é verdadeiro. O que Satanás estava fazendo com essa igreja era seduzir, tirar a atenção do que é verdadeiro. Quando Jesus foi tentado, havia uma sedução para que ele tirasse os olhos do Pai e colocasse em si mesmo. Satanás vira para Jesus e fala, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A minha pergunta é, Deus falou para Jesus transformar pedra em pão? Não. Então Jesus vira para o inferno e fala, eu não vou fazer, porque ele não falou. A referência, Deuteronômio capítulo 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. O que Jesus estava falando ali para ele? Eu não vou fazer, eu posso fazer? Posso. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Você pode? Pode. Jesus podia, ele tinha o poder para fazer aquilo, sim ou não? Ele tinha o poder, mas ele não tinha autorização para fazer. Como homem, ele não tinha autorização para fazer. Então ele prefere não fazer. Ele não tinha que mostrar nada para o inferno. Ele não tinha que mostrar nada para o inferno, ele sabia. Aliás, eu sempre falo isso, e eu acho essa revelação maravilhosa. Quando o inferno tenta Jesus ali, ele tira uma palavra pequenininha e poderosa. Quando Jesus é batizado, vem uma voz, o Espírito Santo desce sobre ele, vem uma voz e diz, esse é o meu filho amado. Satanás tira isso da história. Não é que Jesus não fosse filho, ele queria saber ali, ele tirou o amado, ele tirou o cerne da questão ali. Será que Jesus era amado, não era amado? Jesus sabia que ele era amado pelo Pai. Jesus sabia que ele era filho de Deus. E foi assim que ele resistiu. O Satanás tentou seduzir Jesus. Essa mulher Jezabel, aliás, esse provavelmente não era o nome dela, mas essa mulher, chamada de Jezabel, que a si mesmo se declarava profetisa, ela ensinava, ou seja, ela tinha uma posição de liderança na igreja, gente. Ela mesmo se declarava profetisa, ela mesmo ensinava. Ela estava dentro da igreja. O pessoal de Tiatira não estava sendo enganado de fora para dentro, não. Estava sendo enganado de dentro para fora. E a gente tem que estar com o nosso espírito ligado para perceber os espíritos. Eu falo mais uma vez, discernimento de espírito. Na igreja. É um dos dons do espírito. Essa mulher estava dentro da igreja, enganando o pessoal dentro da igreja. Se o nosso relacionamento com Deus não nos guiar, seremos seduzidos por qualquer coisa que tire o nosso foco de Deus e coloque em nós mesmos. Olha só que interessante, Daniel capítulo 11, verso 32, você já conhece, aos violadores da lei, ele com lisonjas, e a palavra lisonjas ali é sedução. Ele com lisonjas, o que é lisonjas? Palavras bonitas. Perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará, é um processo, se tornará forte e ativo. Em outra versão diz que esse povo se tornará forte e fará proezas. Por quê? Porque conhece o seu Deus. A palavra conhecer aí, Yadá significa um relacionamento íntimo e direto. Como é que o seu povo conhece a Deus? Conhece por relacionamento íntimo e direto.
esse povo se torna forte. Ou seja, nós precisamos de equilíbrio, gente. Sim, o evangelho é positivo. A palavra da cruz, ela é estrondosa. A graça de Deus, ela é maravilhosa. Mas nós devemos nos lembrar que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. A palavra perfeito ali, inteiro. Não mais de um lado ou mais de outro lado, inteiro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Devemos ser uma cultura que experimenta todo o conselho de Deus. Quando você pensa numa igreja, aí você vai numa igreja, pastor, essa igreja aqui, ela tem mais discipulado, gostei, essa igreja aqui, ela tem mais evangelismo de rua, aleluia, essa igreja aqui, ela é mais prega muito sobre salvação, faz apelo todo domingo, faz apelo todo momento, essa igreja aqui não, essa igreja aqui é mais ensino. Qual é a melhor? A melhor é o equilíbrio que nós encontramos em nós mesmos, para poder ouvir a palavra de Deus. Olha só isso que interessante, nós devemos ser uma cultura que experimenta todo o conselho de Deus. O que Deus planejou para mim e para você, é que fôssemos um povo de uma igreja local e de uma igreja universal. O corpo de Deus local e o corpo de Cristo. Uma igreja de fé e obras, de homens e mulheres, cheios de sabedoria e zelo, de jovens e velhos, tão profundos quanto vastos, que conhecem as Escrituras e as praticam. É uma igreja de habilidosos e apaixonados, de grandes e pequenos, que revela o Evangelho com proclamação e declaração, com pregação e ensino, com estrutura e revelação, que adora a Deus com inteligência e de coração, em espírito e em verdade, com reverência e alegria, que manifesta frutos e dons, que faz discipulado e evangelismo, que tem pequenos grupos e grandes ajuntamentos, com pessoas que recebem a palavra e servem os irmãos, com pessoas que amam dar e sabem receber, cheias de misericórdia e de verdade, que vivem pela graça e andam em obediência. Uma igreja com ordem e liberdade, com flexibilidade e padrão. Somos fortes, mas ao mesmo tempo somos gentis, somos líderes, mas vivemos para servir, usamos de orçamento e aplicamos a nossa fé, valorizamos o tradicional e abraçamos o moderno, somos aqueles que oramos e agimos, não é um ou outro. Se quisermos permanecer de pé, precisamos de todo o conselho de Deus. Por muito tempo a igreja tem sido muito seletiva. Nós precisamos de todo o conselho de Deus. Se não nos mantivermos no equilíbrio, seremos enganados. Você está me ouvindo nessa noite? Aleluia. Se não mantivermos o equilíbrio, seremos enganados. Jesus então dá uma exortação para esse povo responder. Apocalipse capítulo 2, verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. O tempo de arrependimento já havia passado para aqueles que toleravam essa mulher, toleravam esse estilo de vida, toleravam essa doutrina. Jesus estava dizendo aqui, eu dei tempo para que eles se arrependessem, e eles não se arrependeram. Verso 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Veja que tinha gente naquela igreja que não estava sendo seduzido.
Tinha gente naquela igreja que estava permanecendo, que estava resistindo. No meio daquela gente, tinha um grupo que não estava sendo seduzido, fascinado pelo inferno. E Jesus vira para eles e fala: para vocês que não foram seduzidos, mantenham aquilo o que vocês têm. O que eles tinham? O desejo por Deus, o desejo por Jesus. Eu digo para você nessa noite: seja atraído por Ele, e você não será traído pela sua carne. Nós como igreja, como noiva, nós precisamos ser atraídos por Jesus. Se você não for atraído, se eu não for atraído por Jesus, nós seremos atraídos pelo mundo, na sua fascinação. Você lembra que Eva, ela viu o fruto atraiu ela. Saiba que você foi separado para Ele. Quando nós falamos de nós sermos santos, a santidade não é apenas ser separado de. A santidade é, número 1, ser separado para. E quando você é separado para, você é separado de. Eu e você fomos separados para Ele. Você é propriedade exclusiva de Deus. Não deixa o inferno, mascarado por sedução, atrair você para sair do seu desejo, da sua paixão por Ele. Olha só, quanto mais dele nós buscarmos, mais dele nós teremos. Aquele que busca acha, aquele que pede recebe. Nós somos um povo que queremos mais dele, aleluia. Quanto mais dele nós buscamos, mais dele nós teremos. Essa é a confiança que nós temos. A confiança que nós temos é que se nós buscarmos, Ele não está brincando de pique-esconde com você. Ele não está brincando de que você tem que buscar e que talvez você o vá encontrar. A Bíblia diz que se você buscar por Ele, você vai encontrar. E na realidade há um desejo no nosso coração recriado. Quantos aí já aceitaram Jesus? Você sabe que você é nova criatura. Se você é nova criatura, há um desejo no teu espírito. Para ouvir o clamor do teu espírito, e você vai perceber que há um desejo do teu espírito por mais de Deus. Muitas vezes o pastor Hélio fala muito sobre isso, sobre o crente carnal. O crente carnal é atraído pelo mundo. O crente espiritual é atraído por Deus. E nós precisamos perceber em que estágio nós estamos. Eu quero mais dele, então eu preciso buscar mais ele. O desejo fala de vontade, algo que se deseja ter. Por outro lado, a concupiscência é o desejo forte por algo que não podemos ter, que não faz parte mais da sua natureza. A concupiscência fala desse desejo por algo que não faz parte mais de você. Olha só o que o apóstolo João, em 1 João capítulo 2, verso 15 a verso 17, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo quanto há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Muitas vezes, somos seduzidos pelos desejos carnais, por priorizarmos mais o ter posses do que o manter o caráter. Quantas vezes a gente não se vende? A gente vende o caráter de Deus. Isso é forte, gente. Apenas para ter algo passageiro. Apenas para ter algo no momento. Gente, essa igreja estava enfrentando, isso é forte. Essa igreja estava enfrentando. E tinha gente que estava resistindo. Há um desejo no nosso espírito por mais de Deus. Mas nossa alma fica no meio do caminho entre as coisas de Deus
e as coisas do mundo. Olha só o que Provérbios 11 diz: o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Há um desejo no nosso espírito por mais de Deus. Eu faço essa pergunta para você: qual o desejo do teu coração? Medita aí um pouquinho. Qual o desejo do teu coração? Falamos que Satanás quer nos seduzir e tirar a nossa atenção do que é verdadeiro. Eu digo para você, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Olha só o que diz Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor, da pessoa dele, e ele satisfará os desejos do coração. Agrada-te do Senhor. A palavra agradar aqui no hebraico, aner, significa deleitar-se de forma intensa e delicada. Algo pelo qual você se sente feliz. O que o escritor aqui está querendo dizer? No seu relacionamento com Deus, tenha prazer nele. Tenha prazer no seu relacionamento com Deus. É uma afeição, um sentimento de alegria. É orar com alegria. Não é orar por obrigação. É vir à igreja com alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não é, caramba, pastor Loed disse: se eu não for, vou ser amaldiçoado. Falando, pode deixar. Tem que ir. Meu pai falou, eu tenho que ler a Bíblia. Minha mãe falou. É por alegria. Satisfação nas coisas de Deus. É ouvir uma mensagem com alegria, sabendo que Ele está falando com a gente, falando que a palavra de Deus está dirigindo o nosso caminho, está corrigindo o nosso caminho. Para muitas pessoas, ler a Bíblia é um negócio enfadonho. O pai dá até castigo para o filho: vai ler a Bíblia, meu filho. Como se fosse um negócio enfadonho. Você lê a Bíblia, inclusive Levíticos, aleluia. Você lê a Bíblia de coração aberto, Jesus fala com você. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Você consegue achar a vida até na genealogia de Jesus, aleluia. Quantos aí pulam a genealogia quando tem que ler? É se agradar em Deus. Olha só, se focarmos nele, que é a nossa provisão, não seremos seduzidos pelo roubo. Se desejarmos por ele, que é a nossa justiça, não precisaremos mentir. Se buscarmos por ele, que é o doador da vida, não ousaremos matar. Ele tem que ser o foco. Ele tem que ser o desejo da nossa vida. A sua prioridade vai direcionar o seu desejo. Não seremos seduzidos, não coloquei. Vencemos as seduções desse mundo, mantendo puro o nosso desejo por ele. Anote essa. Vencemos as seduções desse mundo. Como? Pastor, as coisas do mundo são agradáveis. São para a nossa carne, são mesmo. Mas nós vencemos as seduções desse mundo, mantendo puro o nosso desejo por ele. Satanás seduziu a Eva, tirando Eva da pura devoção a Cristo, é o que Paulo diz. Vencemos as seduções, mantendo puro o nosso desejo por ele. Agora sim, não seremos seduzidos se mantivermos as nossas prioridades no local certo. Sua prioridade define o que você vai buscar. Sua prioridade define o que você vai buscar. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em Coríntios, Paulo chega a dizer isso: não fazeis como gentios. Os gentios, está lá, abre lá comigo, Mateus capítulo 6.
Só para você ver isso. Mateus capítulo 6, verso 25. Sua prioridade direciona o seu desejo. A sua prioridade define o que você vai buscar. Mateus capítulo 6, verso 25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as vestes do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo, importante isso, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Quem eram os gentios? Aqueles que não tinham aliança com Deus, naquela época. O ministério de Paulo era alcançar os gentios, para que os gentios se tornassem do caminho. Jesus estava falando para aqueles que não tinham aliança com Deus. São essas pessoas que buscam, a sua prioridade é obter as coisas. Eu preguei uma série há muito tempo atrás chamada Somos Filhos, e eu falo sobre a diferença do espírito de filho, a mentalidade de filho e a mentalidade do órfão. O órfão, ele não sabe se ele tem herança. O órfão, ele não sabe de onde é que vai vir o seu suprimento. E aí o que ele faz? Ele tem que trabalhar, ele tem que se virar, ele tem que correr atrás. O filho tem uma mentalidade diferente. Ele sabe que o seu sustento vem do seu pai. Ele sabe que a sua provisão vem do seu pai. Ele sabe para quem ele pode correr. São os gentios que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai, olha só que interessante, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus não está virando os olhos para a sua necessidade, Ele sabe que você precisa disso. Agora Ele diz, a sua prioridade define o que você vai buscar. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como é que o nosso desejo por Deus pode crescer? Eu termino com 3 pontos. Se a sua prioridade direciona o seu desejo, como é que o meu desejo por Deus pode crescer? Número 1, tome uma decisão de avançar na direção de Deus. É uma decisão, todo dia. É uma decisão de nós avançarmos na direção de Deus. Não há como termos um relacionamento com Deus se não quisermos viver esse relacionamento. Deus não vai te obrigar não, gente. Sabia disso? Que Deus não vai te obrigar? Se você não quiser orar, Ele não vai te obrigar a orar. Vai haver um desejo no seu espírito. Quando vocês já estiveram fazendo qualquer outra coisa, e houve um desejo, você já percebeu isso? Aquele desejo, é um negócio suave, é um negócio do tipo, batendo na porta do nosso coração, dizendo, posso falar contigo rapidinho? Às vezes não demora, às vezes a gente acha, Deus vai falar comigo, vai pegar 5 horas do meu dia, vai me jogar no chão, eu vou ficar lá, no meio do trabalho. Às vezes é rapidinho, às vezes é uma frase, Ele só quer a sua atenção. No mundo espiritual é sempre assim, é sempre atenção. Ele está sempre corrigindo a nossa atenção. Você está pensando muito nisso aqui, volta a sua atenção. Você está fazendo muito isso aqui, volta a sua atenção. Nós temos que tomar a decisão. A gente está no processo. Muitas vezes a gente erra, mas Ele continua com a gente.
Ele continua chamando a nossa atenção, porque Ele vê o desejo do nosso coração. Tome uma decisão de avançar na direção de Deus. Número 2, considere o que não for de Cristo como desnecessário. Número 1, tome uma decisão de buscar a Deus. Pastor, eu quero conhecer, eu quero me lançar mais. A gente precisa abrir mão de muita coisa. É como aquele desenho do Chaplin, segurando o mundo. Você lembra disso? Ele joga a bola, pega o mundo. Quando você agarra o mundo inteiro, não tem mais espaço para outras coisas. Nós temos que começar a priorizar o que nós vamos abraçar, porque aquilo que nós abraçamos faz parte da nossa vida, se torna parte da nossa vida, se torna parte do nosso dia a dia. Então nós temos que, número 2, considerar o que não for de Cristo como desnecessário. Enquanto você se apegar às coisas que não agradam a Deus, ou que não te levam para mais perto de Deus, você nunca conseguirá abraçar a totalidade de Deus para a sua vida. Ei, quer crescer em oração? Pastor, eu sinto dificuldade, é difícil para mim. Então se junta com gente que já experimenta esse nível que você quer chegar. É simples assim. A gente continua gastando tempo com quem não pode nos ajudar a chegar onde a gente quer chegar, se é que a gente quer chegar lá. Eu já contei esse fato aqui de um apóstolo que eu conheci na África do Sul. E ele, estudando medicina, ele falava: eu só me juntava com gente do 3º ano. Quando eu chegava no 3º ano, eu já estava mais avançado do que o pessoal da minha classe, porque ele se juntava com gente que era mais avançado do que ele. Tenha a humildade de se juntar com pessoas que estão andando mais à frente de você, que vão te ajudar. Muitas vezes essa pessoa chegou aqui porque ela teve que fazer escolhas, e se juntando com essas pessoas, você vai aprender a como fazer essas escolhas que você precisa fazer, que eu preciso fazer para chegar aonde a gente quer. É uma jornada de abrir mão do que é desnecessário. Você não pode servir a 2 senhores. Lucas 16, nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Você lembra de Demas? A Bíblia diz que Demas escolheu. Paulo disse lá em Timóteo: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Engraçado que a palavra amado aqui, a gente sempre usa a palavra ágape, aquele amor maravilhoso, aquele amor de Deus. A palavra Demas aqui, a palavra amado aqui, é ágape, agapau. Agapau tem o sentido de, quando fala com relação a pessoas, fala de receber, de entreter, de tornar-se fã, ou de amar profundamente. Demas tornou-se fã do mundo. Ei, quando você é fã do seu time, você veste sua camisa. Eu acho que eu não sou tão fã assim não, porque a camisa do Botafogo está cara, meu Deus do céu. Aí você vai, junta torcida organizada, vai no estádio, comemora o gol, chora com o gol do adversário, porque você é um fã do seu time. Demas tornou-se um fã do mundo. Ele vestiu a camisa, comprou o ticket, foi para o jogo, ainda pediu: me escolhe que eu quero jogar nesse time. O que aconteceu? Você não pode servir a 2 senhores. Acabou abandonando Paulo. Por outro lado, a graça nos auxilia em priorizar. Eu estou falando sobre abrir mão do que não é necessário, aquilo que não é Cristo, nós colocarmos de lado. A graça nos auxilia a priorizar. Olha só, Tito: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. É complicado ir para a escola, não é verdade? A gente que também está na Atos, às vezes chega aqui, último tempo, professores do último tempo, aleluia, tem que sambar, brincar, para ensinar, aleluia.
Porque o último tempo é complicado. Outro dia eu perguntei lá no Niterói, quem é que veio do trabalho? Nossa, quase a totalidade veio do trabalho. Chega no último, a gente sabe como é que é. Mas há um desejo no nosso coração em sermos educados. Você vai para a escola, sua mãe te obriga a ir para a escola, porque ela sabe o que é bom. Na faculdade, você que escolhe a faculdade. Pai, não estou gostando muito disso aqui, não estou me identificando. Tá bom, minha filha, o que você vai escolher? Eu me lembro, a primeira faculdade meu pai pagou, a segunda ele falou, agora é contigo. O que você quer? Se lança. Provérbios vai dizer, com tudo que você tem, adquire entendimento. Junta os seus recursos e adquire entendimento. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça nos ajuda a priorizar. Tudo se resume no que eu dou mais valor. Filipenses capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Imagina isso. Anos e anos e anos e anos e anos e anos de treinamento de Paulo, debaixo de Gamaliel. Ele vira e fala, mas para mim, o que era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sabe por quê? Uma coisa só ele queria: Cristo. Número 1, como é que o meu desejo por Deus pode crescer? Tome uma decisão de avançarmos na direção de Deus. Número 2, considere o que não for de Cristo como desnecessário. Número 3, entenda que priorizar a Deus é um processo contínuo. Você prioriza hoje, prioriza amanhã, e prioriza depois, e prioriza depois, e continua priorizando. Lembra que no momento que a gente deixa de priorizar a Cristo, a gente vai priorizar outras coisas. É um combate todo dia, gente. É um combate todo dia. Filipenses capítulo 3, verso 12 a 14 diz: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderia alcançar aquilo o que eu fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio, esse prêmio me chama, esse prêmio me seduz, aleluia, esse prêmio me atrai, o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós ainda estamos falando sobre parte da igreja de Tiatira ser seduzida. A outra parte estava priorizando Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu deixo vocês com essa última frase. Sempre que deixarmos de focar na centralidade de Cristo, estaremos correndo perigo de sermos seduzidos pelo engano. Parte da igreja de Tiatira havia sido enganada. Mas outra parte estava resistindo. E Jesus nos lembra que nós podemos resistir à sedução do mundo. Eu e você podemos resistir à sedução do mundo, nos focando na centralidade de Cristo. Ele é o alvo da nossa vida. Ele é o centro da nossa existência. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele é. Aleluia. Fique de pé, por favor. Que essa mensagem te ajude a resistir durante a sua semana.
essa mensagem te ajude a não ser seduzido pelo mundo nessa semana. Quizá até hoje ainda. Fortalecei-vos no Senhor, diz o apóstolo Paulo, e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, aleluia, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja que o apóstolo Paulo fala para a gente vestir toda a armadura de Deus. E ele diz o que é: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas nada disso adianta se não houver comunhão com Deus. Por isso o apóstolo Paulo continua: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Comunhão com o Espírito. Ele está falando, você sabe que você tem que andar pela fé. Ele está falando, você sabe que você tem que ter a palavra. Você sabe quem você é em Cristo Jesus, a couraça da justiça. Você sabe que você tem que preparar os seus pés com o evangelho, as boas novas da paz, de reconciliação, o cinturão da justiça. Mas nada disso tem efeito se não houver comunhão com o Espírito, orando sempre no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa semana vamos ter cuidado com a sedução do mundo. Que essa mensagem fique guardada no teu coração, para que eu e você não sejamos seduzidos pelo mundo e vendamos a nossa porção por aquilo que nós estamos necessitando naquele momento. Senhor, nos ajuda, Espírito Santo nos ajuda. Lembra que Jesus disse: os pés dele como bronze, pisando nos nossos inimigos. Ele vem na nossa ajuda. Se a gente correr para ele, ele vem na nossa ajuda. Ele sempre se apresenta de uma maneira que julga os nossos pecados, mas ele sempre está pronto para nos ajudar. Por isso que ele sempre se apresenta primeiro para a igreja, porque ele quer com que a gente tenha um relacionamento com ele, com ele, com ele. Obrigado, meu rei. Obrigado por nos ajudar. Mais um dia contigo, Senhor. Mais uma semana contigo, Senhor. Já chegamos aí no meio do ano, Senhor, e chegamos aqui de cabeça em pé, meu rei, sabendo que tu és a nossa ajuda ao que vencer. Nós vamos sair desse culto agora sabendo que nós podemos vencer contigo, Senhor. Mais uma batalha, mais um obstáculo. Pai, nós declaramos que não seremos seduzidos. Nos ensina, Espírito Santo, a como não sermos mais seduzidos pelo mundo. Aleluia. A como sermos atraídos por Ti. Aleluia. O Espírito Santo fala algo muito interessante. Quando você olha para essa passagem, ele apresenta alguém com os olhos de Jesus. Só consegue ver o detalhe dos olhos quem está perto. Ele está falando de proximidade. Vem para perto e você vai ver os detalhes da face de Jesus. Essa semana é mais uma semana para a gente chegar perto dele.
É mais uma semana para a gente se lançar e ver os detalhes da face de Jesus. Senhor, nós te engrandecemos, nós te louvamos, nós te valorizamos mais uma vez nessa noite. Te bendizemos e te honramos no nome maravilhoso de Jesus. E se você concorda com isso, se você concorda com essa palavra, diga amém.